Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Chegamos aqui em um vídeo para falar de um assunto que vocês gostam muito. Aprenda a controlar as emoções. Mas quantas pessoas sofrem com as emoções? Este é um vídeo para você compartilhar com aqueles que sofrem, com aqueles que pensam que estão fadados a ficar limitados por causa de cárceres mentais. Mas nós vamos aqui ensinar e nós vamos falar, é possível aprender a controlar as emoções? Emoções é um universo que Deus colocou no nosso interior. Nós temos um universo ao nosso redor. Deus criou o Éden e o Éden era um universo perfeito. Mas o universo estragou com o pecado, o universo que estava ao redor, ele estragou. E hoje você entende muito sobre o universo que está ao teu redor. Mas será que você entende sobre o universo que Deus colocou no teu interior? E que da mesma forma como o universo que estava ao redor estragou, esse também estragou por causa do pecado? Adão e Eva não sentiam dor, medo, angústia, humilhação, não tiveram traumas enquanto o pecado não chegou. Por isso, as suas emoções, elas funcionavam de forma perfeita. Eles eram controlados. Eu duvido que Adão perdia a paciência ou que ele ficasse irritado. Eu duvido que Eva ficasse ansiosa ou deprimida. Eram emoções perfeitas. Nós estamos num mundo imperfeito, temos emoções imperfeitas, mas mesmo assim nós conseguimos aprender a controlar as emoções e a não sermos controlados por emoções totalmente desgovernadas e infantilizadas. Bom, o que eu quero te dizer é que Jesus ele já tinha dito a solução para a gente. Ele disse que para entrar no reino dos céus nós temos que ser como crianças. Ele já estava dando a resposta para a gente. É lógico que ele estava falando sobre a vida espiritual, porque uma criança, ela tem fé, ela confia, ela é humilde, ela é simples, ela é pronta a aprender. Isso que Jesus estava falando em termos espirituais, mas ele também estava falando em termos emocionais, porque por incrível que pareça, todo mundo espera que a idade chega para melhorar. Você confunde e acha que uma pessoa de cabelos brancos ela pode ser mais controlada. Mas às vezes, se ela não cuidou das emoções, ela vai chegar aos seus cabelos brancos, ela vai chegar à maturidade da idade biológica. Ela vai chegar à maturidade sem maturidade emocional. Vão chegar as rugas, vai chegar o tempo, mas a maturidade não vai chegar. Pelo contrário, as emoções ficam cada dia mais envelhecidas. Emoções envelhecidas são pessoas rabugentas, críticas, são pessoas inflexíveis, pessoas com um limite muito curto. Por isso têm pouca paciência. Elas se irritam, irritáveis, irritadas e irritantes. São pessoas difíceis, estressantes e estressoras de pessoas. Essas pessoas são envelhecidas nas suas emoções. Você já reparou como são as emoções de uma criança? Uma criança, ela se alegra com pouca coisa. Você dá um pirulito e ela se alegra. Você dá atenção e ela se alegra. Você coloca no colo e ela se alegra. Uma criança, ela se alegra com pequenas coisas, mas quando você tem emoções envelhecidas, você tem raiz de rejeição, de abandono, de baixa autoestima. Por mais que a outra pessoa faça por você, nada satisfaz. Você tem uma insatisfação crônica. E essas pessoas podem se tornar consumistas para tentar suprir um buraco negro, mas nada vai suprir. Olha de novo para as crianças. As crianças até brigam umas com as outras, mas logo elas fazem as pazes. Sabe por quê? Porque criança perdoa. Isso é uma saúde emocional. Você perdoar rapidamente. Uma criança, quando frustrada, uma criança, quando alguém a decepciona, um adulto a decepciona, um pai a decepciona, ela volta a confiar. Por quê? Porque emoções de criança são emoções ainda, ela não foi emoção envelhecida. E é isso que é a felicidade, é isso que é a paz. Sabe, as pessoas com emoções envelhecidas perdem a paz por qualquer coisa, por causa da fila, por causa do trânsito,
porque alguma coisa está fora de ordem em casa, por causa de um pequeno atraso, ela perde a paz. E eu digo para você que tudo aquilo que faz você, tudo aquilo que você vende a tua paz é muito caro. A tua paz é muito cara. Você não pode vender a tua paz por qualquer coisa, por causa de uma fila, por causa de um trânsito, por nada. Tudo isso são emoções descontroladas, desgovernadas, cárceres mentais. Você vai entender um pouco mais sobre emoções quando você olhar, porque emoções descontroladas fazem você perder a tua vida espiritual também, tudo aquilo que Deus preparou para você. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Se você olhar para a vida de Absalão, o filho de Davi, ele era o sucessor, o herdeiro, ele tinha um futuro promissor. Se você olhasse, se existisse Instagram naquela época, e você olhasse o Instagram de Absalão, você ia dizer, não tem homem mais bonito, porque é verdade, estava escrito que não tinha homem mais bonito do que Absalão, não tinha homem mais rico do que Absalão. Absalão era o homem mais rico de Israel, Absalão era o homem que tinha o cabelo mais bonito de Israel, não tinha ninguém mais bonito do que ele, nem com cabelo mais bonito, nem com uma casa mais bonita, nem com um carro mais bonito, e nem com um emprego melhor do que o dele, porque ele ia ser o futuro rei de Israel. Nada podia dar errado na sua vida, mas tudo deu errado. E tudo deu errado não porque ele empobreceu, não porque ele perdeu o emprego. Tudo deu errado por causa das suas emoções descontroladas. Porque nós estamos no mundo e no mundo nós vivemos contrariedades, frustrações, perdas, angústias. Mas você, com emoções controladas, você vai aprender a superar todas as coisas. Então, Absalão, ele teve o golpe, ele teve quando a irmã dele, Tamar, foi violentada pelo seu meio-irmão. Absalão, ele ficou em choque. Tudo bem, é para ficar? É para ficar. Mas ele podia ter ido falar com o pai. Ele podia ter falado, pai, olha o que aconteceu, você precisa tomar uma atitude, mas ele não falou. Isso é maturidade emocional. Você não deixar aqui a mágoa, ser prisioneiro da mágoa. Mas sabe o que Absalão fez? Ele escolheu por 2 anos, 2 anos, gente, 2 anos. Ele ficou maquinando como destruir o irmão dele, o meio-irmão dele. 2 anos dormindo com o inimigo, 2 anos sem perdoar, 2 anos alimentando os pensamentos de mágoa e de tristeza, se alimentando e se retroalimentando desses pensamentos. A falta de perdão e a mágoa estavam transformando, deformando Absalão. Absalão se tornou um homem implacável, porque emoções, como eu melhorar as minhas emoções, eu preciso aprender a perdoar, porque a falta de perdão te deforma. E é isso que aconteceu. Ele se tornou um homem amargo, implacável, violento. Ele programou a morte do próprio irmão. Ele não pensou em nada. Ele se tornou como um animal instintivo. Ele não parou e pensou, isso eu vou pagar as consequências. Isso não é vingança. Eu não vou trazer de volta a virgindade da minha irmã fazendo isso. Eu preciso fortalecer a minha irmã para ela superar essa dor. A minha irmã pode ter uma outra vida, um novo recomeço. Mas não, ele ficou parado em um ponto da sua vida. Isso, e além do mais, Absalão, ele não superou o fato do pai dele não ter diálogo com ele. Eu quero te dar uma notícia. Uma coisa que é para você treinar as tuas emoções. Sabe o que? Você não pode mudar ninguém. Se ele não ia poder mudar Davi. Davi, como pai, tinha falhas. Ele não ia poder mudar Davi, mas ele podia mudar a si mesmo. E por isso que Absalão, ele precisava resgatar o que ele tinha perdido, as emoções rejuvenescidas. Ele precisava se tornar um homem perdoador, calmo, manso, um homem que supera dores, um homem que não é prisioneiro das dores. E por isso ele precisava aprender a controlar a ira, a controlar a mágoa, mas ele não aprendeu. E aí você fala, tá bom, eu vi que Absalão, além dele ele matou o irmão, e isso não solucionou o problema da irmã dele.
Isso trouxe consequências para a vida dele. Absalão morreu mais cedo por causa das suas emoções descontroladas, porque depois ele veio atrair o próprio pai, ele veio usurpar o trono do próprio pai. Tudo isso, emoções descontroladas. Ele acabou com a vida dele. E o pior, ele acabou com a vida de muitos que estavam ao seu redor. Eu posso melhorar as minhas emoções? Eu posso controlar as minhas emoções? Pode. Vamos fazer 2 movimentos nesse vídeo. Precisaremos de mais vídeos para poder falar. Um primeiro movimento, você precisa gerenciar os seus pensamentos, escolher aquilo que você pensa. Toda vez que viesse um pensamento de raiva, Absalão deveria pensar: eu escolho não pensar isso, eu escolho não me envenenar, porque a falta de perdão é a mesma coisa que tomar um copo de veneno. Ela prejudica a você mesmo, ela não está prejudicando a outra pessoa, ela está prejudicando a você mesmo. E ele deveria dizer: meu irmão já fez, agora ele vai pagar as consequências do que ele fez com a minha irmã, mas eu preciso ajudar a minha irmã a se reerguer, a se reinventar. Então Absalão, ele tinha que pensar antes de agir, mas ele não pensou. Ele primeiro matou o irmão e depois ele veio a pensar. Primeiro ele traiu o pai, depois ele veio a pensar e a medir as consequências. Você precisa tomar, então, gerenciar os pensamentos, é escolher aquilo que você pensa. E você precisa proteger as emoções. Sabe como é que você protege as suas emoções? Eu vou falar alguns itens. Primeiro, lembre-se por detrás de uma pessoa que fere. Existe uma pessoa ferida. Isso vai proteger muito o teu coração. É assim que Davi pensava. Por detrás desse Saul violento que me persegue, que me maltrata, que faz injustiças contra mim, tem uma pessoa ferida. Eu não posso mudar Saul, mas eu posso mudar. Eu não vou ficar no mesmo palácio porque Saul é uma pessoa tóxica, mas eu vou me reinventar lá na caverna de Adulão. A promessa de Deus não vai ser estragada por causa de Saul. Em relação a Saul, eu perdoo. Em relação a Saul, eu deixo que ele colha as consequências dos seus atos, mas eu não vou mudar nunca. Esse que é o desgaste. Muitas pessoas querem mudar outras pessoas e aí você vai ficar descontrolado. Você vai querer mudar a força e isso você nunca vai conseguir. Então, em primeiro lugar, ninguém muda ninguém. Segundo lugar, perdoe, pois o maior beneficiado é você. Sobre esse assunto nós já falamos. Terceiro lugar, não permita que pensamentos perturbadores tomem um espaço grande na sua mente. Você tem que filtrar os estímulos estressantes. Quando esses pensamentos chegam, você tem que eliminá-los. Você sabe que uma cidade, ela precisa eliminar o seu lixo, não é? Diariamente você acumula pensamentos que não te fazem bem. É o teu lixo mental. E diariamente você tem que reciclar esse lixo mental. E tem mais coisa que aqui para você aprender, para controlar as suas emoções. E aqui está escrito: não espere mais do que a pessoa pode te dar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Aí você vai ficar menos frustrado. Quando Absalão esperava um pai, porque Davi era um bom amigo, mas ele era um péssimo pai. Quando ele esperava um pai que falasse, que pusesse no colo, ele não ia mudar Davi. Ele devia pensar o seguinte: sabe uma coisa, meu pai não pode me dar porque ele não recebeu. O meu avô Jessé até esquecia que meu pai existia. Então o meu pai não pode me dar aquilo que ele não tem, mas eu posso dar para o meu pai. E eu vou ver o meu pai mudar porque eu vou dar. Meu pai não me abraça, eu vou abraçar. Meu pai não fala comigo, eu vou falar com ele. Ele podia ter quebrado esse ciclo. É assim que a gente protege as nossas emoções. Mas Absalão escolheu o caminho mais difícil. E eu digo para você que a última coisa que você precisa é identificar todos os seus cárceres mentais. Coloca nome nos seus cárceres mentais. O que é cárcere mental? É aquilo que te faz mal. As fobias, os medos que te fazem mal é um cárcere mental. A ira que você se descontrola com ela é um cárcere mental. O que é a ira? A ira é uma impaciência, uma explosão. E como é que eu vou dominar essa ira? Eu preciso quebrar um ciclo vicioso. Não adianta, você não consegue proteger as suas emoções se você quiser
quer ficar na zona de conforto e na lei do menor esforço. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que eu amo a palavra de Deus. O Senhor, Ele se importa com as suas dores emocionais, com tudo aquilo que você está sofrendo. Está escrito que Jesus, Ele veio para aqueles que, os feridos de coração. Ele veio para aqueles que têm cinza na cabeça, tristeza, para trazer óleo de alegria. Tudo isso mostra o quanto Ele se importa com as suas dores. Mas Ele veio aqui para te ensinar também a você a ficar livre desses cárceres mentais, para que você não seja uma pessoa limitada e descontrolada, porque quando você é dominado pela ira, você é descontrolado, você fala, depois você pensa, você bate a porta e depois você pensa, você se torna uma pessoa instintiva e reativa, você se torna como Saul, porque Saul, ele perseguia Davi, quando Davi falava, meu pai, ele parecia outra pessoa, Davi, meu filho, eu te amo. Isso é uma pessoa descontrolada, instável, uma pessoa guiada pelos descontroles da sua mente. E uma pessoa assim, ela é explosiva, ela é destrutiva, ela é autodestrutiva também. Ela se destrói, mas destrói todos os relacionamentos que estão ao seu redor. Dá um basta hoje. Fala, eu quero aprender a controlar as minhas emoções. E você pode, você precisa primeiro proteger suas emoções com os itens que eu te dei acima. E depois você precisa desativar todo o cárcere mental. Eu vou dar um exemplo só do cárcere da ira. O cárcere da ira, se você pensar e não explodir imediatamente, você já está no caminho do controle da ira. Mas para isso você precisa treinar, porque você faz automático. Quando você é frustrado, quando você é contrariado, você logo vai explodir em ira. Mas se você hoje decidir quebrar esse ciclo vicioso, pensar antes de falar, se afastar do foco de tensão até que a raiva e a ira passe, para depois você falar no controle, no domínio das tuas emoções, você vai ver que você vai começar a desativar cada cárcere mental. Pensar antes de reagir, dar o nome para aquele que é o teu problema e não responsabilizar as pessoas. É muito fácil você responsabilizar. Eu só me irei, eu só explodi porque me tirou do sério. Não. Você tem que aprender. Você é uma pessoa controlada por Deus, controlada pelo Espírito e não controlada por emoções desgovernadas. Emoções que fazem com que você reaja da forma que ali está no teu cárcere mental da ira, está explosão, está gritaria, está ímpeto violento, tudo isso que está nesse cárcere, mas você vai quebrar cárcere por cárcere, mas para isso você precisa ser honesto com você mesmo. Coloca o nome dos teus problemas, não responsabilize ninguém pelos teus problemas e nunca terceirize a sua felicidade. Você vai aprender, eu vou fazer um vídeo para você aprender e treinar as tuas emoções para serem felizes. Mas será que isso é possível? É possível sim, e é possível controlar as emoções? É possível sim, reciclando o lixo mental que você tem na sua mente, desativando os cárceres mentais que você permitiu que chegasse até agora na sua vida, e você aprendendo a proteger as suas emoções com pequenas ações como as que eu falei. Não se ofenda facilmente, não venda a sua paz e tente rejuvenescer as tuas emoções, a se sentir alegre com as pequenas coisas da vida, grato com as pequenas coisas da vida. Tudo isso é o início de uma jornada para aprendermos a controlar as nossas emoções. Mas a pergunta, é possível aprender a controlar as emoções? Sim, é possível. É uma jornada de trabalho, mas é possível. Coloque em prática o que você aprendeu nesse vídeo e você vai ver já grandes mudanças na tua vida. Pequenas mudanças produzem grandes impactos na tua vida. E que Deus te abençoe, porque o Senhor, Ele se preocupa com você. Ele quer te dar saúde mental, saúde espiritual e saúde física, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo em nome de Jesus.